Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos fazendo online, né? Infelizmente a gente não pode se reunir os sábados mais, até passar essa pandemia. E eu queria hoje, sem demorar, a gente começar falando sobre onde a gente parou, né? A gente falamos da semana passada sobre nós cremos, né? O homem é capaz de Deus, o homem pela sua inteligência é capaz de entender que Deus existe, né? Então, antes de a gente começar, a gente vai rezar uma Ave Maria, né? São Miguel está aqui conosco. Pedir a Nossa Senhora que ela possa interceder por nós, que ela possa derramar as suas graças sobre nós, passe nos cobrir o seu manto sagrado e protetor, para que os nossos ouvidos se abram, o nosso coração também se abra, para que nós possamos acolher a verdade que nos cura e que nos liberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então você pega lá o seu catecismo, né? E já vamos meter bronca. Vamos lá no parágrafo 29. Nós vimos na semana passada que essa comunhão que Deus tem, que o homem tem com Deus, né? A vocação, como está falando uma página atrás, a vocação mais sublime do homem, né? A comunhão com Deus, ou seja, Deus através do batismo mora em mim. Eu sou templo vivo do Espírito Santo. Então, Deus pode ser conhecido, né? Como foi falado no último tema, que nós, pela nossa capacidade, né? Pela nossa inteligência, nós podemos saber que Deus existe. Eu preciso ter fé, né? O catecismo ensina, a gente não precisa ter fé para saber que Deus existe. Olhar para dentro de nós mesmos, olhar para a natureza, olhar para a criação, né? Sabemos que Deus existe. Mas essa união, né? Como está falando aqui no parágrafo 29 do catecismo, mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem, ou seja, rejeitada explicitamente, voluntariamente pelo homem. O homem decide rejeitar a Deus por causa de quê? Por causa de atitudes que podem ter origem muito diversas. Série de atitudes que faz eu me esquecer de Deus, ignorar a Deus e rejeitar voluntariamente a Deus. A gente vai ver aqui agora. Primeiro aí, ó. Tais atitudes podem ter origem muito diversa. Primeiro, a revolta contra o mal no mundo. Quantas pessoas que reclamam isso, né? Onde Deus estava quando isso aconteceu? Nós estamos vivendo no meio dessa pandemia. Onde está Deus, né? Quantas pessoas se perguntam? Quantas pessoas, nesses tempos que vivemos, talvez tenha perdido a sua fé. Perdeu o seu sentido da vida. Talvez nesse momento essas pessoas a sua fé foi testada. Vendo pessoas morrendo, vendo crianças morrendo. A gente vê pessoas com fome morrendo no mundo. A gente vê por esse mundo, a gente tem a falsa ilusão de achar que o mal vence, o mal prevalece, né? Nós sabemos que não é assim. Então a revolta contra o mal no mundo. Então as pessoas se revoltam. Onde está Deus? Né? Se Deus fosse tão bom, não deixava aquela criança morrer, não deixava aquele casal se separar, não deixava aquela barbaridade acontecer. Ou seja, nós colocamos a culpa dos nossos pecados em Deus. Assim que nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram, né? Adão e Eva pecaram, fizeram aquilo que Deus pediu para não fazer, ou seja, foram desobedientes, e Deus foi ao homem. O que tu fizestes? O homem falou: a mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Não assumiu a culpa. Né? E Deus foi à mulher: por que fizestes isso? A mulher disse: a serpente me enganou. Ou seja, ninguém assumiu a culpa. Né? A culpa não é minha. A culpa primeiro é de Deus e depois a culpa é do outro. A culpa não é minha. Né? Quando nós estamos arrependidos dos nossos pecados, vamos confessar com o Padre, nós não podemos ter essa atitude de Adão e Eva.
Se nós pecamos, nós falamos, eu quis pecar. Eu sabia que é errado, mas eu quis. Pela minha fraqueza, eu quis. Não foi o outro que me levou a pecar. Eu quis. Eu sou culpado do meu pecado. Então o mal que nós vivemos no mundo, tudo fruto do pecado. Esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, eu acredito cegamente que isso é causa do pecado do ser humano. O nosso mundo hoje é um mundo sem Deus. Um mundo que não quer saber de Deus. Eu não preciso de Deus, né? O mundo diz isso, eu não preciso de Deus para ser feliz. Quantas pessoas falam isso e quantas pessoas quebram a cara. Que você não seja essa pessoa. Que você não diga que não precisa de Deus. Que eu nunca diga que eu nunca preciso de Deus. Né? Que lá no parágrafo 27 do Catecismo, nós vimos da outra aula, vimos que o desejo de Deus está escrito no coração do homem. E esse desejo faz a gente buscar a felicidade e a verdade. Que o homem nunca cessa de procurar, nunca deixa de procurar. Nós buscamos a verdade, nós buscamos a felicidade. Depois, a ignorância ou a indiferença religiosa, ou seja, a falta de fé. Né? Quantas pessoas faltam de fé? Quantas pessoas que não têm a sua fé enraizada? Quantas pessoas que não procuram alimentar a sua fé? Essa ignorância que está falando aqui não é uma pessoa mal educada. Né? O que está falando aqui, essa ignorância, é uma pessoa que não conhece a verdade, não conhece a doutrina. Para nós católicos, para uma pessoa que não conhece a doutrina da igreja, é uma pessoa ignorante. Se nós não sabemos a nossa fé, vivemos mal a nossa fé. Eu preciso conhecer a minha fé. Uma coisa, um índio, eu sempre falo isso nas situações de crise, uma coisa um índio que mora lá no Amazonas, né, que às vezes é uma vez no ano missa para eles, às vezes uma vez no mês catequese, os julgamentos deles vai ser muito diferente do nosso. Porque uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu não querer saber. Quantas pessoas não tiveram oportunidade, que já morreram, né? Não tiveram oportunidade de conhecer a doutrina, de se formar, de conhecer o que a igreja ensina, que Deus ensina através da sua igreja. E quantas pessoas têm a oportunidade e não querem. Quantas pessoas não querem. Talvez você seja uma dessas pessoas. A gente não pode mais se reunir aos sábados na catequese. Tem essa possibilidade da gente fazer esse vídeo que a pessoa talvez não quer conhecer. Está na catequese, não sei nem para quê. Por que você está na catequese? Você já se perguntou isso? Nós precisamos formar a nossa fé, moldar a nossa fé, alicerçar a nossa fé. Nós precisamos ser como uma árvore. A árvore, ela cresce para cima, mas também ela cresce para baixo, com as suas raízes. A árvore cresce para cima, nós crescemos para cima e nós crescemos na espiritualidade, crescer na oração, crescer na comunhão com Deus e crescer, né, para baixo, enraizar na doutrina. Enraizar na doutrina. Todas as pessoas que eu conheço, que estudam, que conhecem o que é a Igreja Católica, não abandonam a sua fé. Jamais abandonam a sua fé. Porque conhece, está com a sua fé enraizada. Eu e você precisamos ter a nossa fé enraizada. Como? Estudando. Não tem jeito. Tem que estudar. Tem que estudar. Outra. As preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Com as riquezas. Né? As pessoas que se preocupam, né? Quantos de nós católicos, cristãos, somos tentados nisso, né? Quanto que eu vou ter minha casa, quanto eu vou ter meu carro, quanto eu vou ter meu emprego, quanto eu vou ter minha família, quanto eu vou ter meu esposo, quanto eu vou ter minha esposa. A gente se preocupa com as coisas dessa vida, né? E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33 ao 34, está dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A preocupação não vai te trazer aquilo que você quer. Quantas pessoas preocupadas agora com essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu já tive informações de pessoas de morrerem de infarto, de preocupação, porque não sabia como é que ia lidar com isso. Aí, minha irmã,
Meu irmão, não é 500 fé. Eu falei no outro vídeo, todas as pessoas que eu sei que estão rezando, não estão preocupadas, não estão desesperadas, porque rezam, né? Então a nossa preocupação, todas as nossas preocupações, nós devemos deixar aos pés de Jesus, colocar aos pés de Jesus, porque o Senhor sabe todas as coisas, né? Como essa palavra está dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Em primeiro lugar, você tem que voltar. Católicos voltem para casa, né? Existe um projeto nos Estados Unidos, né? De um empresário, né? Tem trazido muitos católicos para a igreja, né? Católicos voltem para casa. Então, nós estamos em pecado, vamos nos arrepender, nesse tempo de pandemia, a gente não pode recorrer ao sacramento da confissão. Então, você na sua casa, você pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, volta de novo para Deus. Volta de novo para Deus. Né? Então, buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, a gente vai fazer o que é certo, buscar a verdade. Mesmo que a verdade, às vezes, não é agradável. Mas é a verdade que cura, a verdade que liberta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Olha só o que a palavra está falando. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as preocupações, como eu falei, vocês é dado em acréscimo. Como é que eu vou comer, como é que eu vou vestir, como é que eu vou trabalhar. Claro que isso é importante, claro que a gente deve ter uma preocupação, né, controlada, saber me planejar, saber como é que eu vou fazer tal atitude, como é que eu vou conseguir o alimento, a roupa. Eu tenho que ajudar a graça de Deus, né? A gente tem que ajudar a graça de Deus. Ele não fica de olhos fechados esperando a graça de Deus cair, não. Eu tenho que ajudar a graça de Deus também. Mas não deixar que essas preocupações atrapalhem minha fé, atrapalhem o meu desejo de buscar a Deus. Porque quando eu busco, a palavra está dizendo, gente, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que eu me preocupo vão vir como por acréscimo. Deus vai nos presentear. Não é uma troca, olha só, não é uma troca. Quando você busca o reino de Deus, automaticamente Deus cuida de nós. Existe uma frase que eu gosto muito de falar. Quando nós vamos à procura do Senhor, o Senhor também vem à nossa procura. Deus vem à nossa procura, porque também nós vamos à procura dele. Então, é duas pessoas que se encontram. Pergunta, você está procurando a Deus? Está procurando Deus? Versículo 34. Não vos preocupeis, pois o cada dia com o dia de amanhã. O dia de amanhã não existe. Amanhã é outro dia. Ontem já passou. A gente só tem o dia de hoje. Então, o que eu vou fazer hoje? O que você vai fazer hoje? O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. O dia de amanhã terá as próprias preocupações. É o projeto PHN, né? Por hoje não, né? Por hoje não, PK. Eu quero viver o dia de hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã é outro dia. Amanhã tem as suas próprias preocupações. Eu devo viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez eu devo viver a minha fé. Né? Olha só quantas coisas nos atrapalham, né? Olha só quantas coisas até agora atrapalham nossa união com Deus, faz a gente rejeitar a Deus, esquecer a Deus. Olha só. Mais uma. O mau exemplo dos crentes. Essa aqui, então, é de arrebentar. Por que muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber da igreja? Por quê? Por causa dos maus exemplos dos cristãos. Meu mau exemplo. Seu mau exemplo. Ser cristão na igreja é muito fácil. Muito fácil dar glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, eu te louvo, te adoro. Agora, ser cristão em casa, como esposo, como esposa. Ser cristão no colégio, com os amigos, com o professor, com as professoras. Ser cristão no trabalho. Né? Nós somos chamados a ser cristãos no mundo. Quando o padre nos dá a bênção, no final da Santa Missa, ele diz: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, né? Porque eu participei da missa e agora eu vou em missão. Se as pessoas que conversam, que convivem com você, que não são cristãos, que ouvem falar da igreja e não lembram de você quando falam da igreja, é porque você não está dando testemunho. Quando nós cristãos amamos a igreja, vivemos o que Deus pede, lutamos para viver o que Deus pede, quando alguém fala o nome da igreja, essas pessoas têm que ter a obrigação de lembrar de nós. Porque talvez é o único evangelho que essas pessoas vão ouvir na vida, a nossa vida. São Francisco de Assis,
E umas vezes que ele foi pregar, ele com alguns irmãos com ele chegou na cidade, caminhou na cidade, deu a volta no meio da praça e voltou. E falou, vamos embora. Os amigos, nós não viemos pregar? Já pregamos. Pregamos com a nossa vida. Pregue o Evangelho, mesmo que isso leve até as palavras. Muitas vezes as nossas atitudes é o único Evangelho que muitas pessoas vão ver. Talvez nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, de nos vestir, vocês meninas, jovens, né, que estão agora começando suas vidas, principalmente, talvez o único Evangelho que muitos vão ver é a sua vida. Como está a sua vida? Por que a gente se encanta com a vida dos santos? Porque tiveram uma vida exemplar. Porque tiveram uma vida de honra, que tiveram uma vida de luta, né, de sofrimento, mas foram até o final. Então, nós não podemos dar mau exemplo, porque isso é um escândalo. Você imagina o padre, por exemplo, pregando lá na Santa Missa, fazendo homilia, e depois o padre envolvido com um monte de coisa errada. Olha só, irmão, exemplo, olha o escândalo, é um pecado, né? Mortal. Olha o escândalo que está causando. E as pessoas que não têm uma fé enraizada, as pessoas que não conhecem. E eu vou lá na igreja, eu vou fazer o que lá? Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos tomar cuidado com nossos exemplos. Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Nas redes sociais, o que você é na rede social? Que tipo de vida que você tem nas redes sociais? Não podemos viver uma vida dúbia. Para você, meu irmão, minha irmã, fica esse evangelho que nós vivemos aqui, ó, das preocupações do mundo. Você vai pegar o evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Você vai ler. Está falando das preocupações exageradas. E aqui está falando que ninguém pode servir a dois senhores. Então, esse mau exemplo dos crentes que está falando aqui, dos crentes aqui somos nós, aqueles que creem, tá? São nossos irmãos evangélicos, não. São aqueles que creem. Então, qual dos dois senhores vocês, nós, né, vamos servir? A Deus ou dinheiro? Eu vou servir a mim mesmo? Que exemplo eu vou dar? Se você é cristão católico, vista a sua camisa, ó. São Bento Abade, vista a sua camisa, não só fisicamente, mas dentro do coração. Precisamos honrar, meus irmãos, precisamos honrar. As pessoas precisam ver através de nós que nós somos cristãos, ou que pelo menos nós lutamos para ser bons cristãos. Outro, as correntes de pensamento hostis à religião. Quantos pensamentos hostis que tem a religião, né? Por exemplo, o ateísmo que nega a Deus, o comunismo que devasta, né? O comunismo em 10 anos, há mais ou menos 100 anos atrás, matou 100 milhões de pessoas durante 10 anos, ali na região da Rússia, do Camboja, na Tchecoslováquia, né? Onde tem um livro chamado A Cortina de Ferro do comunismo, né? Porque o comunismo, onde ele chega, a primeira coisa que ele faz é minar a fé do povo, ou seja, eles querem tirar as igrejas, porque eles acham que a igreja, a religião, ela escraviza o povo. É o contrário, né? A religião liberta. E eles fazem o contrário, eles que escravizam. Então, pensamentos assim, como nos carnavais que nós temos visto nos últimos anos, pessoas que vão debochar de Jesus, pessoas que se vestem de Satanás, e uma pessoa vestida de Jesus sentada no chão, jogada, e Satanás com o pé em cima. E acha que Jesus não é aquilo tudo. E olha só que Jesus passou por causa de um de nós. Então, pensamentos, pessoas que vivem segundo os seus próprios desejos, suas próprias vontades, porque não querem se rebaixar a Deus. Porque quando eu digo que eu creio em Deus, eu estou automaticamente dizendo para mim, eu quero viver segundo suas leis. Então, quando eu não quero viver segundo as leis de Deus, é melhor dizer que ele não existe. É mais cômodo, né? Falar que Deus não existe. Porque senão eu vou ter que me comprometer. Se eu falo que Deus existe um céu após essa morte, eu tenho que me comprometer. Eu tenho que me comprometer com Deus, né? E, finalmente, essa atitude do homem pecador, que por medo se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado, né? Como Adão e Eva, depois que pecaram, no livro do Gênesis, no capítulo 2, se não me engano,
que o homem se escondeu de Deus. O homem que vivia na intimidade com Deus ali se escondeu. Olha, a primeira coisa que o pecado faz em nós, se esconder. Nós nos escondemos de Deus. Nós temos vergonha. Preste atenção em uma pessoa que não está acostumada a ir à igreja, que tem uma vida talvez publicamente em pecado, quando ela entra dentro da igreja. Foi o evangelho dessa semana, dos dias da semana. As suas obras são manifestas, porque as trevas, quando elas chegam diante da luz, a luz ilumina os seus pecados, e a pessoa fica com vergonha, porque a sua vida errada foi iluminada. As trevas dentro de si foram iluminadas pela luz da divindade de Jesus. Então as pessoas têm medo, as pessoas fogem diante do chamado, né? Está falando, foge diante do seu chamado. Todos nós somos chamados. Você tem um chamado. Nós somos chamados a ser cidadãos do céu. Nós somos chamados a fazer o bem, a buscar a verdade, a buscar a felicidade. E não interessa, meu irmão, não interessa o que você fez até ontem, até hoje, de errado. Muda de vida, o Senhor chama você, Deus está dando essa oportunidade. Né? Talvez você veio para a catequese porque seu pai, sua mãe obrigou você a vir. Talvez a sua namorada obrigou você a vir, o seu namorado, o seu esposo, sua esposa. Mas Deus se fez dessa situação para que você possa ouvi-lo. Deus usou da situação para que você possa ouvi-lo. Judas, né? Esse último atitude que atrapalha as pessoas a reconhecer a Deus, fala finalmente da atitude de um pecador que por medo se esconde diante de Deus e foge de seu chamado. Judas tinha um chamado, ser um dos 12 apóstolos. Mas o seu pecado, né, de entregar Jesus, o que fez? Judas, na sua amargura, pensou consigo, né? O meu pecado é maior que a misericórdia do Senhor. E se matou. Tirou a sua vida. Não confiou no amor de Deus. Não confiou no chamado que teve. É muito triste, né? Que Deus nos livre disso, né? Que nós sempre possamos reconhecer que a misericórdia de Deus sempre é maior que o nosso pecado. E é. A misericórdia de Deus sempre é, sempre vai ser e sempre foi maior que os nossos pecados. Parágrafo 30. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então todo aquele que busca o Senhor é alegre. Você precisa ser alegre. Se você vive uma vida de tristeza, uma vida de angústia, a resposta está aqui, que você não busca o Senhor. E outra coisa, vou além. Além de não buscar o Senhor, você não busca aqueles que convivem com o Senhor, que buscam o Senhor. Padre Léo, gente, na sua última pregação ele falou uma coisa muito maravilhosa, né? Ter amigos é muito importante. Agora, quando você tem amigos que são amigos de Jesus, a sua vida tem outro significado. Você tem alguém que você possa contar suas fraquezas, alguém que não vai te usar, você menina, você mulher, não vai te usar, né? Que vai colocar um ombro para você chorar, vai te dar conselho, que quer que você vá para o céu. A maior prova que alguém pode dar para nós é levar esse alguém a Deus. Quando alguém tenta, luta para levar você a Deus, essa pessoa gosta de você, essa pessoa te ama. Precisamos reconhecer isso. Então, nossos amigos, os amigos que são amigos de Jesus, precisamos nos achegar a essas pessoas cada vez mais. Parágrafo 30 ainda. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo. Então Deus não cessa de chamar a todos os homens a procurá-lo. Deus não cessa. Através de uma música, através de uma palavra, através de uma amizade. Deus pode falar através da natureza. Tantas formas Deus pode nos falar. Pode nos buscar. Para que viva e encontre a felicidade. Então, se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte, da parte de Deus, Deus não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre a felicidade. Essas pessoas aqui que rejeitam a Deus, como eu falei, esses exemplos, a revolta contra o mundo, a ignorância, as preocupações, Deus vai ao encontro dessas pessoas também. Deus vai ao encontro dessas pessoas. Como? Muitas vezes através da nossa vida. Através da nossa vida. Deus vai ao encontro dessas pessoas. Porque Deus quer que todos vivam e encontrem a felicidade. Né? Mas esta busca exige do homem. Então, quando Deus nos busca,
Lembra como eu falei? Quando eu vou à procura de Deus, Deus também vem à minha procura. Então a minha procura a Deus exige de um esforço. Qual é esse esforço? Todo o esforço de sua inteligência. Então como que eu vou buscar a Deus? Eu tenho que estudar. Não tem jeito. Se as pessoas falam assim, Deus capacita aqueles que Ele chama. Sim. Como que Deus capacita aqueles que Ele chama? Estudando. Você tem que estudar. Mesmo que seja uma página do catecismo por dia. Uma página por dia. Só esse lado. Vou estudar só esse lado hoje. E vai aumentando devagarzinho. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, a nossa fé. Para que ninguém passe a bola debaixo das pernas da gente e nos engane. Entendeu? Então, o esforço de sua inteligência. Eu preciso me esforçar para que a busca que Deus venha a mim, que seja também na mesma proporção que eu vou a Ele. Quanto mais eu busco a Deus, eu o encontro. Através do estudo, a retidão de sua vontade, né? Buscar a Deus com toda a vontade. Não, eu quero a Deus, retidão. Eu tenho a liberdade de querer a Deus. Depois, ter um coração reto. Eu preciso ter um coração reto. Um coração que busca a verdade, que busca a felicidade. Eu preciso viver uma vida de honra. A minha vida precisa honrar a Deus. E também o testemunho dos outros que ensinam a procurar a Deus. E também o testemunho dos outros que nos ensinam a procurar a Deus. Precisamos nos aproximar dessas pessoas que nos ensinam a procurar a Deus. Você precisa se encontrar, você precisa se aproximar de pessoas que te levem para Deus. Talvez você reclama que a sua vida é uma vida infeliz, talvez você reclama que a sua vida é uma vida de tristeza, mas quais são as pessoas que você se relaciona? Quem são seus amigos? Quais são as pessoas que você admira? Pergunta, né? Quem são as pessoas que você admira? Então, o testemunho dos outros, né, faz a gente crescer na fé. A vela acesa de uma pessoa acende todas as outras. Eu sempre falo isso nas turmas de crise, né? É impossível uma pessoa dizer que tem fé dentro da sua casa. Eu tenho fé, eu não preciso ir na igreja. Não existe. A fé ela é comunitária. A minha fé contagia vocês e a fé de vocês me contagia. Eu lembro que primeiro dia dessa turma, eu conversei com a Gabriela, eu conversei com a Isadora, eu conversei com a Thalia, eu conversei com o André, eu conversei com a Natiele. Nós ficamos depois da crise durante meia hora conversando só coisa de igreja e eu fico muito feliz de ver aqueles jovens ali falando de Deus, falando da vida dos santos. Alimentou a minha fé e eu tenho certeza que eu também alimentei a fé deles. Então essa comunhão, né, a experiência dos outros faz a gente aumentar a nossa fé. Faz a gente ver que os mesmos problemas que nós passamos, dificuldades, as pessoas também passam e os outros conseguem. Então, se os outros conseguem, eu também posso conseguir. Então, possamos, meus irmãos, dar testemunho de vida, né, como os santos deram. Tá bom? Por hoje chega, tá bom? Então, para você que assistiu esse vídeo, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que não assistiram. Eu quero que você coloque lá, em vez de você falar que você assistiu o vídeo, você vai colocar lá, você vai escrever Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34, para mim saber que você assistiu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande aqui pro grupo, tá? Pra gente poder tirar essas dúvidas e crescer mais na fé, tá bom? Vamos agradecer Nossa Senhora, né? Intercedeu por nós por esses minutos. Que ela possa sempre nos cobrir com o seu manto sagrado e protetor. Possa interceder pela sua vida, tudo aquilo que você está passando, todos os seus sonhos, seus desejos, suas vontades. Possa fazer de você e fazer de mim bons cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.